Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, do 17 ao 19, ele diz: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição. O seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Então, nós vemos Paulo escrevendo aos irmãos de Filipe um assunto muito sério e grave. São esses que se constituem inimigos da cruz de Cristo, aqueles que só pensam, como o próprio texto diz, nas coisas terrenas, aqueles que só pensam nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades, que não estão nem um pouco interessados em viver segundo o governo de Deus, em viver de acordo com a vontade do Criador. Mas o texto deixa claro que Paulo está escrevendo não é para o mundo, mas é para a igreja. Este é o problema, que Paulo não está falando com pessoas que não conhecem, não, ele está falando com pessoas que conhecem sim a verdade do Evangelho, pessoas que conhecem a verdade da obra vicária de Cristo, mas porém acabam se constituindo inimigos da cruz de Cristo, porque o versículo 19 diz: quanto a estes, o seu destino é a perdição, o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso. Observa o desejo dessas pessoas. Eles só pensam nas coisas terrenas, ou seja, somente nas coisas terrestres, nas coisas palpáveis, tangíveis, e não andam segundo a fé na pessoa e na obra de Cristo. Mas, quando nós olhamos para os Salmos de número 2, versos de 1 a 3, diz: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, o mundo, ele não quer andar governado por Deus, direcionado por Deus. O mundo, ele já tem abertamente dito que preferem viver uma vida, como se diz, à la vontade, né? Segundo a sua própria vontade, cada um fazendo o que acha certo, o que acha correto. Mas nós precisamos andar de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos sim agregar nas nossas vidas a mensagem da cruz, como está escrito em 1 Coríntios 1,18, porque a mensagem da cruz, ou a palavra da cruz, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, justamente na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo, ele vence o mundo, ele vence o pecado, ele vence Satanás, ele vence tudo, e agora nos dá condições de vivermos uma vida para Deus, uma vida que seja agradável ao Senhor, de forma que nós sejamos amigos de Deus e amigos desta mensagem, sejamos cada vez mais impactados pela mensagem da cruz, a qual o Senhor Jesus Cristo cumpriu lá no Calvário. Mas como que eu posso me tornar inimigo da cruz de Cristo? 2 Timóteo 4, verso 10, somente a parte A, nós vamos falar sobre Demas. Demas, que outrora foi um cooperador da obra de Deus. Colossenses 4, 14, Filemão 1, 24, deixa claro que Demas, ele foi outrora um cooperador da obra, um cooperador junto com Paulo, junto com outros irmãos, mas porém o texto vai dizer assim: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Ou seja, Demas, ele começou a amar o presente século, né? Que é regido por Satanás, que é regido pelos demônios, que é regido aí para quem gosta de viver a vontade da carne. E Demas, ele está agora angariando para a sua vida os valores do mundo. Comentário bíblico: Demas tinha sido um dos colaboradores de Paulo, mas o abandonou, amando este mundo. Em outras palavras, Demas amava os valores e os prazeres deste mundo. Há duas formas de amar o mundo. Deus ama ao mundo tal como o criou e como poderia ser se fosse resgatado do poder do maligno. Outros, como Demas, amam ao mundo tal como é, com pecado e tudo. Então, Demas, quando ele resolve abandonar a Paulo, a comitiva de Paulo, ele resolve ir para o mundo. Digamos que ele possa pensar: chega, não quero mais caso com a mensagem do Evangelho, não quero saber mais da mensagem da cruz. Eu quero viver agora segundo os padrões do mundo. E infelizmente alguns estão fazendo isso, alguns que outrora foram grandes obreiros, servos e servas do Senhor, mas
por algum motivo, em algum tempo, acabaram se afastando do Evangelho e voltando para o mundo e se tornando, sim, inimigos da cruz de Cristo. Também nós vemos aqui em Gálatas 5,17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Das duas uma, ou nós vamos ser governados pelo Espírito Santo, ou vamos ser governados pela carne. Quem nós alimentarmos mais, ou para onde nos inclinarmos mais, é que vai ditar a nossa vida. Se nós nos pendermos para as questões do mundo, as questões da carne, os prazeres da carne, vamos dizer aí as orgias, a idolatria, né, a avareza, a soberba, a inveja, isso tudo obra da carne, e é claro, nós vamos estar alimentando cada vez mais a carne. E são esses que andam dessa forma, que estão aí cada vez mais contrários à obra de Jesus. Por outro lado, se nós pendermos para o Espírito Santo e deixarmos que o Espírito de Deus guie a nossa vida, que Ele dite as regras para que nós possamos andar segundo elas, e essas regras são benéficas para nós, levam até a vida eterna, nos capacitam cada vez mais a vivermos para Deus e abraçando a cruz de Jesus Cristo, né? Mas então aqui nós temos dois pontos: ou nós vamos pender para a carne, ou nós vamos ceder ao governo do Espírito, e eu digo, melhor é ceder ao governo do Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, né? Então Paulo falando para esta igreja, olha, há um conflito, né? Então não tem como estar nas duas coisas ao mesmo tempo, vivendo na carne e cheio do Espírito, não dá. Ou nós vamos nos encher do Espírito Santo para não cumprirmos os desejos da carne, ou nós vamos viver na carne e nos afastar do Espírito cada vez mais. Mas também em Efésios capítulo 4, versículo 27, Paulo vai dizer assim, olha, e não deem lugar ao diabo. Porque se nós dermos lugar ao diabo, tudo que o diabo quer fazer é desmerecer a obra de Jesus, desconfigurar a obra que Cristo fez lá no Calvário. E eu olho para o texto de Mateus 16, do 21 ao 23, exatamente o apóstolo Pedro dando lugar aí a Satanás, dizendo algumas palavras para o Senhor Jesus Cristo, as quais o Senhor Jesus rebate e repreende o apóstolo Pedro. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos que era necessário que ele padecesse. Porém, lá vem Pedro dizendo, no versículo 22, e Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, tenha Deus compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Então Pedro está dando aqui ocasião para que Satanás usasse a sua vida, contra Jesus e contra a sua obra, porque Jesus está falando de um tempo aqui de padecimento, que fosse morto, que apontando para a sua obra lá na cruz do Calvário. Mas Pedro está aqui querendo repreender a Cristo, dizendo, não, Senhor, o Senhor não precisa sofrer, não vai acontecer isso contigo. Na verdade, Pedro está sendo instigado, por Satanás para dizer essas palavras. E Jesus, no versículo 23, ele diz, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então Jesus entende que as palavras que saem da boca de Pedro são palavras satânicas, é o príncipe das potestades do ar que está falando ali para impedir, para bloquear a sua obra, de chegar até a cruz. Então nós também temos que ponderar um pouco, pensar um pouco, para que não demos lugar nem ocasião ao diabo, para que ele não venha usar a nossa vida contra a obra de Jesus lá no Calvário. Lucas 9, 23, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Então, se alguém não for até Cristo, se alguém não negar-se a si mesmo, e se não tomar a cruz para depois seguir a Jesus, infelizmente essas pessoas com certeza estão aí lutando contra a obra de Jesus Cristo, e o próprio Cristo manda que nós tomemos a nossa cruz
a cada dia, né? Então, todos os dias nós temos que carregar a nossa cruz para nos identificarmos com Cristo, o nosso Senhor. Se por um lado, ele diz, se alguém quer vir após mim, é quem quer, não, ele não obriga ninguém, né? Mas ele chama, se alguém que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, nós só vamos valorizar a obra de Jesus quando nós negarmos a nós mesmos, quando nós entendermos que Jesus pagou um alto preço para que hoje nós tivéssemos acesso direto ao trono da graça, para que nós tivéssemos acesso direto à face do Pai e pudéssemos ter esta comunhão com Ele, esta intimidade com Ele. De uma outra forma, nós não vamos tomar a nossa cruz cada dia para seguir a Cristo. E se eu deixo de seguir a Cristo, eu estou dizendo abertamente que eu não tenho nenhum compromisso com a sua obra salvífica. Apocalipse capítulo 2, versos 20 e 21. Jesus falando isso aqui contra o anjo da igreja de Tiatira, que permitiu que alguém dentro da sua própria igreja ensinasse algo totalmente contrário à palavra do Senhor. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. E dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Então nós vemos aqui dentro da igreja de Tiatira, é um caso seríssimo, são os inimigos da cruz de Cristo declarados abertamente, só que dentro da igreja. Nós vemos aqui a própria liderança da obra, dando espaço aí para que alguém ensinasse uma falsa palavra, um falso evangelho, podemos dizer assim. E o próprio Cristo, ele chama a atenção desse líder, dizendo, olha, você tolera esta mulher chamada Jezabel, você tolera os seus ensinos, ela está ensinando os meus servos a se prostituírem, a comerem das coisas sacrificadas a ídolos, Ela estava ali ensinando a imoralidade sexual, e o texto vai dizer que o Senhor Jesus deu tempo para que ela se arrependesse, porém ela não quis se arrepender. E uma vez que eu não quero me arrepender dos meus pecados, uma vez que eu quero continuar na imundícia do pecado, eu estou me declarando inimigo de Deus, inimigo de Cristo, inimigo do Espírito Santo, inimigo da igreja. Porém, esses aqui estão dentro da própria igreja. Observa que não é muito difícil as pessoas se tornarem inimigas da cruz de Cristo. Muito pelo contrário. Então nós vemos aqui um líder que ele estava se posicionando contrário ao evangelho. Estava permitindo que alguém ensinasse uma falsa doutrina, uma doutrina pecaminosa, que estava levando as pessoas a se corromperem. Ele era conivente com o erro, ele estava deixando ali uma mulher também, que foi chamada ao arrependimento, mas ela não queria se arrepender. Então nós podemos ver que mesmo dentro da igreja, nós podemos sim nos tornar inimigos de Cristo. Nós podemos nos tornar inimigos do Evangelho. Nós podemos nos tornar inimigos de Deus de acordo com as nossas próprias obras e condutas. Que você reflita sobre isso, que você medite sobre isso, para que você não caia nesses mesmos laços que algumas pessoas, e nós vemos na questão bíblica, pessoas caíram num laço, numa armadilha, numa cilada. Que você reflita sobre isso, pondere sobre cada texto, analise, faça um autoexame, uma autoanálise, para que Deus abençoe tua vida e você cada vez mais busque a face do Senhor e valorize sim a obra salvífica de Cristo lá na cruz do Calvário. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra e com certeza mais pessoas precisam ouvir esta mensagem, esta curta mensagem, acerca dos inimigos da cruz de Cristo. E quem sabe, de repente, você é um inimigo da cruz de Cristo e precisa se arrepender e se voltar para Deus por intermédio de Cristo e da sua cruz, da sua obra salvífica. Quem sabe você é este inimigo de Cristo, mas ainda há tempo para arrependimento. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.